Ter uma floreira, uma cuia, uma baciada cheia de suculentas e cactos é muito bom tanto para quem é iniciante no cultivo quanto para quem tem muito tempo de cultivo. Tem algumas suculentas que faz isso acontecer de uma forma mais rápida, que são as suculentas que formam colônias, suculentas que brotam muito e suculentas cristatas. Então eu separei algumas para o vídeo de hoje e também atendendo a pedido de amigo e amigas inscritas aqui no canal que me perguntam quais as suculentas que são mais fáceis de cristatar. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje também. E para proteger também esse amontoado de plantas que formam aí as colônias, as que dão muitas mudas, eu vou deixar a dica para você de um fungicida e de um inseticida aí, que ajuda a proteger bastante aí as plantas, principalmente em períodos que você precisa viajar e ficar aí um certo tempo fora de casa. Meu amigo, minha amiga, bem-vindo e bem-vinda mais uma vez ao canal Suculentas Vício do Bem. Quem fala aqui é o Marcos e eu espero que você esteja bem. As suculentas colônias e as que brotam muito, elas chamam a nossa atenção mesmo que a gente não tenha certeza disso desde o início do cultivo, porque normalmente as primeiras que a gente consegue é Francesco, Paraguaense, e essas também brotam muito. Mas à medida que a gente vai cultivando, vão aparecendo outras e outras, e a gente começa a saber quais as que formam colônias mais rápido, quais as que multiplicam mais rápido. E esse é o sentido do vídeo de hoje, é deixar para você dica dessas que enchem mais rápido aí uma floreira, uma cuia e um vaso. Mas aqui no início do vídeo eu vou falar um pouquinho sobre as cristatas, porque tem amigos e amigas inscritas que deixam nos comentários aí quais são as suculentas que ficam cristatas. E na verdade a cristata, ela é uma deformação da planta, é um problema genético, né? Então vai depender muito do gosto, tem pessoas que gostam e tem outras que não. Nós gostamos muito, então quando a gente vai numa floricultura a gente já fica atento para conseguir dessas cristatas, como é o caso dessa daqui, que é uma Topsy-Turvy cristata. Quem acompanha o canal tem visto aí nos últimos vídeos que eu tive a sorte de ir na floricultura Duas Irmãs aqui próximo de Valadares, e lá eu acabei encontrando várias cristatas, como é o caso dessa aqui também, que é semelhante à Topsy-Turvy, mas é a Darth Vader cristata. A Darth Vader no formato normal dela já é uma planta espetacular, lindona. Mas a cristata eu ainda não tinha visto. Então quando eu cheguei lá, que eu vi, eu já tratei logo de separar a nossa. Que foi realmente um garimpo que eu fiz. Porque essas suculentas ela é vendida a R$3 lá na floricultura Duas Irmãs. Então foi realmente aí uma preciosidade, uma suculenta rara por R$3. Mas respondendo as perguntas então, não tem como a gente falar quais são as suculentas que vão cristatar. Isso é de acordo com o cultivo, ou você já pode chegar na floricultura e ficar sempre atento e atenta para poder lá no meio daquelas que estão lá você conseguir uma cristata e trazer para casa. Muitas vezes a gente traz para casa uma normal e durante o cultivo ela vai cristatando. Mas não existe um procedimento que a gente faça para isso acontecer, é da própria natureza. Como é o caso dessa daqui, ó, que é a Red Tips, tem ela em colônia, que já chama muito a nossa atenção, tem ela vendida a muda única também, que também chama muita atenção, pelo formato e coloração. Mas nós também tivemos aí a grata surpresa de achar uma muda dela cristata, lá na floricultura também Duas Irmãs. E eu repito muito essa informação porque quando eu fui para a floricultura eu não fui sabendo que tinha as cristatas, mas olhando lá em meio às outras, observando bem e bastante, eu consegui achar essas preciosidades lá. E a forma de cultivo delas é do mesmo jeito da planta normal. As que são de sol pleno a gente cultiva ela aqui a sol pleno. E uma vantagem de você comprar uma planta na floricultura que ela já é adaptada ao sol, que você já chega em casa e mantém ela no mesmo ritmo. E um outro achado também, uma raridade que eu encontrei lá, foi essa Echeveria Cubic Frost, que também veio no formato de cristata. Ela meio que deixa a gente na dúvida se é uma colônia ou se é uma cristata, mas pela deformação das folhinhas de baixo eu percebi que ela está cristatando também. E você vê, ó, que é um amontoado de folhas
E uma forma da gente ter certeza é mesmo quando a planta é pequenininha, ela já começa a crescer o caule em forma de crista, não é aquele caule reto. Mas de qualquer forma, a Cubic Frost, ela tende a formar colônia. Como é o caso dessa mudinha que a gente tem separada aqui, ó. Ela está pequenininha e já tem algumas mudinhas em volta do próprio caule. Então ela realmente é boa para formar colônia. Essa aqui está pequenininha, mas logo logo ela vai crescendo e formando a colônia. A folhinha também, ó, já começa a brotar, liberando algumas mudas juntas. Então ela tende desde folhinha a começar já brotando, liberando mais de uma cabeça naquela folha. Se você ainda não tem no cultivo, fica para você a dica que vale muito a pena e ela ainda está com preço popular. Além de lindona, ela é bem baratinha. Se caso você der a preferência por comprar ela em pote 6, bem pequenininha, e fazer ela crescer no seu cultivo. Uma outra suculenta também que tende a cristatar com mais facilidade é o senécio azul. Quando eu comprei essa muda, ela era uma muda normal, só um raminho, como outra qualquer, e à medida que ela foi crescendo e desenvolvendo, ela começou a cristatar. E hoje, essa muda inteira, ela está cristata. E é uma suculenta que eu já vi várias pessoas que cultivam suculentas ter dela cristata, então ela tende a cristatar. Outra suculenta também que é bem normal ela cristatar é a gilva. Não estou dizendo aí que você vai comprar uma gilva normal e ela vai cristatar, mas elas tendem a cristatar em algum momento. Mas a melhor dica para você, se gosta do tipo de cristata, é você, quando for comprar, ficar atento e atenta para você já trazer para casa uma cristata, como foi o nosso caso. Porque aí você vai curtir o desenvolvimento dela desde pequenininha cristata, entendeu? Porque futuramente eu vou mostrar elas para você bem maior, mas aqui já dá para curtir ela pequenininha, como é o caso dessa outra mudinha aqui, ó, que está bem pequenininha, mas olha para você ver a deformação. É um amontoado de folhas que não dá para você ver a diferença da muda. Como é o caso da que está ao lado dela, ó, é uma gilva no formato tradicional e olha a diferença das duas. Neste caso nem precisa ver o caule para ter certeza que é uma cristata. Mas aqui ao lado tem uma híbrida laranja que dá para ver bem aqui o caule dela porque ela está um pouco mais alta. Então olha para você ver, ó, o caule dela é achatado, tá vendo? No formato de uma crista. Então todas as cristatas ela tem esse caule achatado. E é realmente uma questão de gosto. Tem pessoas que não gostam, mas nós sempre gostamos dessas plantas mais rústicas e essas mais consideradas monstruosas. E você que está assistindo também gosta das cristatas, das monstruosas, das mais rústicas? Deixa aí nos comentários pra gente o que você está achando e qual delas que você já tem, ou se tem vontade de ter. A híbrida laranja normal no formato original, ela dá umas folhas gigantescas, é uma planta que fica gigantona. E essa daqui, como cristatou, ela dá várias folhas pequenininhas e um amontoado de folhas. Então ela não deixa de ter aí o charme e a beleza dela. E o bom é que normalmente quando você faz muda delas, as mudas também ficam cristatas. Como é o caso dessa daqui, a Eleísa ela tirou uma muda da dela e mandou pra gente e ela continuou cristata. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre as que formam colônias, como é o caso dessa daqui, ó, que é a Cinocrassula indica, que realmente é uma colônia. Essa daqui a gente consegue ver o caule dela e se eu quiser por um acaso apertar aqui com cuidado e destacar uma muda, eu consigo tranquilamente. Então ela te dá essa opção de você cultivar ela formando estes buquês ou tirar uma mudinha e colocar no outro vaso, que logo logo começa a liberar novas mudas, como é o caso dessa daqui, ó. E depois que você adapta ela ao sol e cultiva ela no sol pleno, a tendência é ela ir ficando cada vez mais colorida, de um vermelho claro a um vinho intenso. Como nós ainda estamos em períodos de chuva, então aqui deu uma semana de sol, já destacou bastante as cores delas, mas no sol mesmo e no outono e inverno ela fica bem colorida e bem bonita. E a outra suculenta que forma colônia também é o Water Lily. Nós temos uma outra aqui que está a planta grande, com várias mudas agarradas no caule.
formando aí um verdadeiro buquê. Essa daqui eu resolvi separar e colocar em volta. E acreditem, ó, essas mudas todas são mudas dessa planta que está no centro aqui. Então dá muita muda, vale muito a pena ter no cultivo. Water Lily cultivada no sol da manhã. Lembra bastante a Fred Ives, mas essa daqui é o Water Lily. E nesse vídeo também tem um pouquinho das suculentas que brotam muito, como é o caso dessa daqui, ó, que é Sedum Adolphe ou Golden Glow. É uma suculenta que a gente tem desde o início do cultivo e não precisou comprar mais, porque ela dá muita muda pelo caule e também qualquer folhinha dela brota muito fácil. Como é o caso também da Francesco Baldi, que também dá muita muda tanto por caule quanto brotação por folha. E nós temos dela aqui para todo lado no cultivo. E todas as mudas que você vê nesse vídeo foram feitas através de 2 mudas que chegaram aqui para nós. É uma suculenta considerada simples, mas que tolera bastante aí o sol pleno. Quanto mais sol ela toma, mais bonita ela fica. E ela vai mudando as nuances de cores dela de acordo com as estações do ano. Cada estação ela está com a coloração, mas durante o ano inteiro ela brota muito e ela reproduz muito. Outra suculenta que a gente tem aqui no cultivo, que é igual capim de tanto que brota, é a orelha de burro. Nós temos algumas baciadas, algumas floreiras cheias, fora as que já saíram daqui de presente para as pessoas ou em arranjos que as pessoas fazem conosco aqui por encomenda. Em todo arranjo sai uma mudinha dessa bem colorida e bem bonita, porque ela dá um destaque e deixa qualquer arranjo mais bonita quando ela pega essa coloração. E tem um período do ano que ela tem muita pruína, então mistura o branco do miolo com as folhinhas vermelhas da ponta, então fica um arranjo bem bonito. A Capitella Campfire também a gente tem ela esparramada aqui em todo o vaso e arranjo aqui do nosso cultivo, tanto pela coloração quanto pela beleza e fácil multiplicação, porque você destaca uma mudinha dela, coloca num vaso uma mudinha pequenininha, logo aquela muda começa a liberar um monte de muda que você pode escolher deixar ali ou espalhar em outros vasos também. Entre as que dá muita muda também tem a paraguaense, que chegou pra gente aqui também umas mudinhas no começo e a gente nunca mais precisou comprar pelo fato de multiplicar muito rápido, tanto pelo caule quanto por folha. Qualquer folhinha dela que você coloca para brotar é uma das suculentas que brota mais rápido. Com 1 semana já costuma ter raízes, com 15 dias já costuma ter uma nova mudinha. E para encerrar o vídeo de hoje com suculentas que dão colônias, que dão muitas mudas e suculentas que valem muito a pena ter no cultivo, tem essa aqui que é a colher de cobre. Quando nós conseguimos uma muda bem pequenininha, temos várias mudas aqui no cultivo e tem essa aqui, ó, que está lotada de mudas, porque ela não para de multiplicar, dá muita muda pelo caule também. E o vídeo de hoje não foi só para mostrar então as suculentas cristatas, as colônias, as que dão muitas mudas, mas para deixar para você 2 dicas bem importantes de produtos que a gente utiliza aí para manter essas plantas limpinhas e saudáveis. Porque nós sabemos que é muito bom ter essas suculentas que enchem os vasos, as floreiras e as cuias, mas como são muitas plantas amontoadas, a gente precisa aí de uma defesa para elas. Vou passar para você aqui uma dica, porque eu vou viajar, nós vamos viajar e vamos ficar fora uns 6 dias. Então a gente vai dar uma hidratada boa aqui nas nossas suculentas para poder fazer essa viagem e deixar elas bem. Então eu vou usar aqui, ó, água oxigenada, que é ótimo para poder hidratar e também serve como fungicida para proteger contra os fungos. E tem o Diazitop também, que é o inseticida que a gente aplica aqui quando vai viajar para manter as plantas protegidas naquele período, protegidas contra cochonilhas, por exemplo, e até algum inseto que tiver pousado ali no momento da aplicação. E lembrando a você que nunca é demais lembrar, agora o sol está se pondo, agora são 5 horas, então daqui meia hora, 40 minutos, o sol já se põe e vira noite. Vou aproveitar então a claridade aqui do final do dia para fazer o preparo. Enquanto eu preparo e gravo para você, dá prazo do sol terminar de baixar e a gente fazer a aplicação. No caso do Diazitop,
eu vou usar 2 colheres de sopa, no caso colheres rasas. Vou preparar essa misturinha aqui para dissolver e ficar mais homogêneo. E depois eu pego essa misturinha e vou colocar ela aqui, ó, no pulverizador, que já tem quase 2 litros de água. Então, são 2 colheres para 2 litros d'água. Resumindo, então, 1 colher para cada litro. Eu coloquei 2 colheres porque vão ser 2 litros de água. Dissolvendo bem aqui para não entupir o pulverizador. Isso aqui é bem tranquilo. E você vai perceber quando você fizer aí que dá uma espuminha na hora de acrescentar água, mas é normal. Acredito que seja algum produto que realmente limpe as plantas das pragas. Vou deixar a dica também da água oxigenada, o modo que a gente utiliza aqui e prepara. Seriam 8 colheres de sopa de água oxigenada nesses 2 litros. Mas eu medi aqui, a tampinha aqui dessa garrafa maior, ela dá exatamente 1 colher. Fica mais fácil para colocar e para despejar lá no borrifador. Então o que acontece? Eu vou colocar aqui, ó, uma tampinha para você ver a medida. É uma tampinha cheia. E aí o que acontece? Como são 8 tampinhas dessa, para o vídeo não ficar muito grande, eu já adiantei aqui, estou colocando uma, mas já coloquei 7 tampinhas aqui nesse vidrinho menor. Somando tudo, então são 8 tampinhas da própria garrafinha de água oxigenada para 2 litros d'água. Depois é só tampar aqui o pulverizador e começar a aplicação. Você pode estar perguntando, Marcos, mas você usa os 2 produtos de uma vez? Neste caso aqui, são dicas que podem ser usadas contra fungos e insetos. Como nós temos muitas plantas, então uma parte eu vou aplicar o Diazitop e a outra parte eu vou aplicar a água oxigenada. A água oxigenada eu vou aplicar nas suculentas que ficam mais expostas ao sol por mais tempo. Porém, lembrando que a aplicação tem que ser feita na sombra. A forma de aplicação é a mesma. Se você tiver um pulverizador, usa ele. Se não tiver, pode ser aquele borrifador mesmo. A água oxigenada 10 volumes, que é essa que a gente utiliza para ferida, eu utilizo ela aqui nas plantas 1 vez por mês, nessa medida que eu passei para você. Aplico ela aqui, ó, como se fosse uma neblina, uma névoazinha em cima das suculentas. Não precisa exagerar, é só uma névoazinha mesmo. Normalmente a gente coloca um pouquinho mais nas que são mais perseguidas por pragas, né? Mas as que não são tão perseguidas, a gente faz aqui só uma névoazinha em cima dela e já tá ótimo, como você pode ver. O Diazitop, a aplicação é a mesma coisa. Você joga uma névoazinha por cima das plantas para proteger ali contra ataque de pragas futuramente e também para combater aquelas que já estão na planta naquele momento. Então, relembrando a você que não é para usar os 2 produtos ao mesmo tempo. Se você fizer, usa um de uma vez, 1 mês depois você usa o outro. Pode ser aplicado em plantas de forma geral. E lembrando sempre, então, que a aplicação é feita ao final do dia, quando o sol já está se pondo. E lembrando que, se tratando de cultivo de plantas, o menos é sempre o melhor. A diferença do remédio e o veneno é a dose, então é sempre bom colocar menos do que mais. A água oxigenada, além dela ajudar no combate dos fungos e prevenção de fungos e de alguma ferida na planta, ela também ajuda a enraizar melhor a planta, então ela auxilia no enraizamento também. Já no caso do inseticida, que é o Diazitop, você aplica para combater a cochonilha, o pulgão, a praga que você consegue ver. E essas foram as dicas do vídeo de hoje. Se você gostou e não for inscrito ou inscrita no canal, eu vou te pedir que se inscreva, ative o sininho de notificação, deixe um joinha, coloque um comentário aí de onde você está assistindo, qual a planta que você mais gostou, qual que você gostaria de ter. E se você já usa esses produtos também aí no seu cultivo, água oxigenada e o Diazitop. Porque fazendo essa interação, o YouTube entende que você gostou, interagiu com o vídeo, e aí todo vídeo novo que eu postar por aqui, ele manda para você. Tá certo? Combinado? Então tá bom então. Para quem ficou até o final do vídeo, eu agradeço aí a sua companhia. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.